Olá, tudo bem? Neste vídeo trataremos da poesia romântica da segunda fase e, especialmente, os seus autores. Muito bem? E aí, para começar, gostaria de falar que esses autores, praticamente todos aí dessa segunda geração, conhecida como mal do século, em que digamos que o pessimismo é a sua grande característica, tem como principal característica justamente essa morbidez, esse pessimismo, esse olhar, digamos que ligado à morte, tudo bem, em relação à vida. Muito bem, e aí os dois principais autores aqui da nossa literatura brasileira são Casimiro de Abreu e Álvares de Azevedo. Vale lembrar que ambos morrem ali na casa dos 21, 22 anos. Isso é, eles morrem muito jovens. O Casimiro de Abreu, poeta que nasce no Rio de Janeiro, vai para Portugal, estuda em Portugal, volta então ao Rio de Janeiro, é um poeta que, ainda que associado a essa segunda geração romântica, que é tida então como essa geração mórbida, como essa geração pessimista, foi um poeta, digamos, que tratou de forma mais leve os assuntos, se é que isso é possível. Não, mas é possível sim, sobretudo se compararmos em relação ao Álvares de Azevedo, que foi um poeta, digamos que, mais pesado no tratamento dos seus temas. Então, Casimiro de Abreu trabalhou, claro, o amor associado à vida e à sensualidade, ainda que muitas vezes com essa espécie de medo de amar que era tão comum nessa segunda fase modernista. Além disso, gostou de trabalhar sobre a infância, gostava de trabalhar temas como a solidão, a saudade, a natureza, a pátria, inclusive, digamos que herdando alguns aspectos, sobretudo em relação à musicalidade, dos modernistas, dos românticos de primeira fase. Modernistas não, dos românticos de primeira fase. Os modernistas, vai lembrar, eles ficam reservados lá para a literatura do século XX, que é o próximo século. Estamos ainda no século XIX. Muito bem. Então, é muito comum, por exemplo, os versos que vão aparecer agora na sua tela, isso aí já estão aparecendo, chamado então Meus 8 Anos, não é isso? Muito famoso, e ele diz o seguinte, na verdade é só um trechinho. Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias de despontar da existência, respira a alma e inocência como perfumes à flor. O mar é um lago sereno, o céu, um manto azulado, o mundo, um sonho dourado, a vida, um hino de amor. Ou seja, percebam que com uma linguagem bastante simples, ele trata de maneira, digamos que bastante melodiosa e bastante sentimental e até positiva, de uma certa forma, esse lado da infância. Aliás, é curioso pensar que a escola que vai se seguir, que é o realismo, em que não há espaço para idealizações, vai trabalhar a infância de uma maneira completamente diferente, uma perspectiva completamente diferente, dizendo, olha, criança é um ser ruim. Ou seja, aqui na poesia romântica há essa idealização da infância, em que a infância é um lugar, é um espaço, é um tempo para o qual eu desejo voltar. E veja como são os elementos associados, como os elementos associados a essa infância são sempre aí, digamos que pertencentes a um campo positivo. Então, que saudade da minha infância querida. Olha esse adjetivo opinativo, que os anos não trazem mais, que amor, que sonhos, que flores. Olha como são todos substantivos ligados, né, a ideias positivas. Como são belos os dias. Queria também chamar a atenção, lá para o final do poema, ou do trecho que eu escolhi, pro fato de a natureza estar sempre sintonizada aos estados da alma do eu lírico. Quando ele diz, o mar é lago sereno, o céu um manto azulado, um mundo, um sonho dourado, a vida um hino de amor. Ou seja, veja como essa infância faz com que tudo ao redor desse eu lírico seja bom, seja perfeito, certo? Porque faz então que ele lembre, faz que ele pense num tempo passado e, como ele diz, que não volta mais. Muito bem, ou seja, percebemos então que a pegada aqui do Casimiro de Abreu é uma pegada mais branda, é uma pegada mais leve da vida. E o Casimiro de Abreu foi muito importante para a popularização, digamos que, do romantismo aqui no Brasil, dessa segunda fase do romantismo no Brasil, sobretudo porque ele tinha esses traços mais leves, diferente do Álvares de Azevedo. O Álvares de Azevedo, poeta, ele paulista, Casimiro de Abreu carioca, que morre aos 21 anos. Ele sofre uma queda do cavalo e depois disso ele tem, digamos que, algumas complicações e vem então ao falecimento. Muito bem, o Álvares de Azevedo, diferente do Casimiro de Abreu, era já um cara mais pessimista, era um cara mais irônico, era um cara mórbido, cujo amor era quase sempre impossível em suas poesias.
e que gostava de trabalhar com dualismos, com contradições. Aliás, ele tem um livro chamado Líra dos 20 Anos, que é o seu principal livro, em que ele divide, digamos que em duas partes. Uma parte em que ele é bonzinho, digamos assim, mas é um bonzinho mais ou menos, né? Um bonzinho ainda com bastante pessimismo e ainda com bastante morbidez. E ainda tem uma parte em que ele diz que é mal. E essa parte em que ele diz que é mal, ele é mal mesmo. São temas ligados ao satanismo, temas macabros, né? Certo? Inclusive, ele tem um livro de contos chamado Noite na Taverna. Em Noite na Taverna é uma série de contos, certo? De personagens ligados ali à rua, ao alcoolismo, ao vício, certo? São personagens sem rumo, à prostituição. E aí, digamos que seria a parte má do Álvares de Azevedo. E aí eu trouxe um poema, vai aparecer aí na sua tela. Já troquei aqui, isso, se chama Adeus Meus Sonhos, e ele diz o seguinte: adeus meus sonhos, eu pranteio e morro, não levo da existência uma saudade, e tanta vida que meu peito enchia, morreu na minha triste mocidade. Misérrimo, votei meus pobres dias, a sina doida de um amor sem fruto, em minha alma na treva agora dorme, como um olhar que a morte envolve em luto. Que me resta, meu Deus? Morra comigo, a estrela de meus cândidos amores, já não vejo no meu peito morto um punhado sequer de murchas flores. Então perceba que, como nesse poema, há aí um lírico muito sentimental, muito egocêntrico e muito pessimista. Ele já começa dizendo, né, é o próprio título, Adeus meus sonhos, eu pranteio e morro. Prantear é mais do que chorar, né? É você parece que se debulhar em lágrimas, não é isso? Não levo da existência uma saudade, ou seja, parece que nada na vida desse seu lírico serviu, parece que foi tudo muito ruim. E tanta vida que meu peito enchia, morreu na minha triste mocidade. Uma mocidade ruim, uma mocidade triste, uma mocidade de onde, né, um tempo do qual ele não leva nenhuma saudade. Vai lembrar que o Álvares de Azevedo, ele, durante os 4 anos que ele produziu, foram 4 anos em que ele era universitário. Ele morre muito cedo, né, com 21 anos, e consegue deixar, digamos que, uma vasta obra pra gente, né, pra estudo. Ele diz, misérrimo, isso é, muito miserável, é o superlativo de miserável, misérrimo, votei meus pobres dias a sina doida de um amor sem fruto. Olha o amor, como não se concretiza, um amor sem fruto. E minha alma na treva agora dorme na treva. A alma que dorme na treva, não é na luz, é na treva. Como um olhar que a morte envolve em luto. Que me resta, meu Deus? E a resposta é quase, parece que, né, única. Nada, não resta nada para esse eu lírico em que não há esperança. Morra comigo. Morra comigo. E aí é um pedido, né? É quase que um clamor. Morra comigo. A estrela de meus cândidos amores já não vejo no meu peito morto um punhado sequer de murchas flores. Ou seja, nem murchas flores, né? Que significaria já essa decrepitude, essa decadência, nem sequer murchas flores ele consegue perceber. Nem isso ele consegue ver. Ou seja, percebam então que Álvares de Azevedo, diferente do Casimiro de Abreu, tem uma pegada, digamos que é bem pessimista, né? Bem mórbida, é uma visão em que parece não haver esperanças em relação à vida. Esses dois são os grandes autores da primeira fase. O Casimiro de Abreu vem um pouquinho depois do Álvares de Azevedo, certo? E aí o Álvares de Azevedo ele é muito importante para a introdução dessa segunda fase romântica aqui no Brasil. E o Casimiro de Abreu, digamos que com seus versos mais leves, foi importantíssimo para essa concretização e, sobretudo, para popularização dessa segunda geração. Muito bem? Então, o que parece ser de muito importante, certo? São esses dois autores e esses temas que, ainda que apareçam em um e no outro, costumam ter uma pegada um tanto quanto diferente. Mais leve em Casimiro, mais, digamos que pessimista em Álvares de Azevedo. Legal? Um abraço e até a próxima.